E aí, galerinha do sexto ano, hoje é sábado, velho. Vim aqui gravar nosso vídeo Dicas do Prof. Para dar muita dica para nossa avaliação que está se aproximando, né? Ainda tem uma semana inteira de aula e de estudos para vocês, mas é sempre bom começar a estudar antes, estudar todo dia um pouquinho. Quando chega perto da prova, já tá tudo, você já está bem preparado. Ó, só para mostrar que a Ana Cecília me deu de presente, com uma delicadeza, e eu adorei. Muito obrigado, viu, Ana? Essa turminha é show de bola, né? Importante, para nossa próxima prova, nós vamos tratar do capítulo 4 e do capítulo 5. Esse capítulo nos traz informações sobre os substantivos. É a classe gramatical, a classe de palavras que nós estamos estudando agora. Substantivo, e o conceito está lá na página 39, são aquelas palavras que nós utilizamos para nomear tudo o que existe ou que não existe, mas pode ser imaginado ou sentido. Por exemplo, cadeira é substantivo, óculos é substantivo, touca é substantivo, Rodrigo é substantivo, escola é substantivo, amor, saudade, tudo que dá nome às coisas que existem ou que nós somos capazes de imaginar ou sentir, são representadas por substantivos. Então isso é fácil, todo mundo já entendeu. Lá na página 38 começam as informações no seu livro e esse conceito está lá na página 39. E a partir daí, a gente precisa ter a capacidade de identificar substantivos no texto. A nossa prova, por exemplo, ela começa com 2 textos. Um poema, que é da Rosiana Murray, eu já declamei lá no sexto A, adoro. Vou declamar no sexto B também, mas a turma tem que me desafiar aí. E o segundo texto é do Jean de La Fontaine, é um grande fabulista francês que tem textos espetaculares. Esse, então, é muito conhecido. O que eu estou te pedindo em algumas questões? Para você identificar alguns substantivos de acordo com o que eu estou solicitando na prova. Então, isso vai lá na questão 1, na questão 2, desse jeito. Você identifica os substantivos. Mas os substantivos, eles também se classificam. E eu estou aqui a partir da página 40, eles se classificam em função de algumas características, em função da origem, origem das palavras, quer dizer aquela palavra que é primitiva ou derivada. Primitiva é aquela palavra que inicia, que dá origem a outras palavras. A partir da existência dela, outras palavras passam a existir. Exemplificamos muito na sala de aula, por exemplo, telha. Telha fez surgir outras palavras. Telha é um substantivo primitivo. Telhado é um substantivo derivado. Afinal, deriva. Partiu da palavra telha. Isso acontece com muitas outras palavras. Pedra, pedreira, pedreiro. Quando surge uma palavra, é muito possível que ela se transforme em outras palavras, que ela derive outras palavras. Isso acontece até com o nome de personalidades importantes. Vamos pensar aqui, William Shakespeare, o maior escritor do mundo. Aí nós temos a literatura shakespeariana. Shakespeariana derivou do substantivo próprio, que é Shakespeare. Por falar em substantivo próprio, substantivos também eles se classificam em comum e próprio. Tudo isso, gente, questão de prova, hein? Fique ligado. Substantivo comum é o que não especifica aquilo que ele está dando nome. Cadeira. Bom, eu estou sentado em uma cadeira aqui, você talvez esteja sentado em uma cadeira aí. Todo objeto semelhante tem o nome de cadeira. Semelhante a esse, né, tem o nome de cadeira. Agora, existem substantivos que foram criados para dar nome a seres específicos. Por exemplo, Rodrigo dá nome a esse ser específico. Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil, América do Sul, planeta Terra. Olha que interessante, o nome do nosso planeta é um substantivo próprio. No entanto, terra pode ser um substantivo comum em outros contextos. A terra que nós usamos para plantar, que tem o gramado aí na escola, abaixo dele tem terra, letra minúscula, substantivo comum. O nome do planeta, substantivo próprio. Além disso, eles podem se classificar em substantivos simples ou compostos. Olha aqui, substantivo simples é aquele que possui apenas um radical. Estudamos radical na derivação das palavras, em matéria anterior.
Vamos mudar o jeitinho de falar então. Aquele que tem apenas uma palavra representando ali. Cuidado, né? Melhor saber de radical, porque de vez em quando uma palavra só tem 2 radicais. E quando tem 2 radicais, é um substantivo composto. Vamos falar um substantivo simples? Óculos, guarda. Vou falar um outro, chuva. Agora, quando eu junto os dois, guarda, chuva, eu represento uma outra coisa, um objeto. E aí é um substantivo composto. Por quê? Porque ele foi formado por 2 radicais, guarda e chuva. Nesse caso, separado por hífen, mas existem substantivos compostos que não são separados por hífen. Quer um exemplo? Girassol, gira, um radical. Sol, outro radical. Escreve tudo junto, mas é um substantivo composto. E ainda tem os substantivos concretos e abstratos. Cara, tem isso na prova, substantivo abstrato na prova. Substantivo concreto é aquele que não depende de um outro termo para ele fazer sentido. Se eu falar cadeira, está pronto, está completo a ideia. Ninguém precisa sentir, ninguém precisa imaginar. Mas se eu disser amor, essa expressão depende de outro ser para que ela faça sentido. Alguém tem que senti-la. É um sentimento. Então, substantivos concretos, parede, cadeira, pedra, tijolo, planta. Substantivo abstrato, amor, sonho, sentimento, ordem. Muito cuidado, porque em algumas vezes a gente ouve o conceito de que a gente pode tocar, mas tem substantivo concreto que a gente não vai tocar. Vou dar um exemplo. Bom, tocar, até dá para sentir um pouquinho, mas o ar é substantivo concreto. Se você consegue até armazená-lo aí dentro de você, quando você inspira, tá cheio de ar aí dentro. Ainda bem, isso indica que você está vivo. E para fechar, eu chego lá na página 42, isso no capítulo 4, porque tem os coletivos. São substantivos, são palavras que nós utilizamos para representar um grupo de outros substantivos. Por exemplo, peixe é substantivo. Quando tem um monte de peixe, é um cardume. Isso é um coletivo. Fechando a América do Sul, né, ligando ao Oceano Pacífico, tem muitas montanhas. O coletivo de montanhas é cordilheira. E aí tem a famosíssima Cordilheira dos Andes. Então, os coletivos lá na página 42, importante, tem que estudar. Inclusive, fizemos um mapa mental lá na página 513, que te ajuda e ajuda muito nos estudos. Na sequência, aí já no capítulo 5, nós vamos tratar da flexão dos substantivos. Fizemos muito exercício, aqueles quadrinhos que vocês adoraram, eu sei que vocês amaram fazer palavra por palavra nos quadrinhos, corrigimos todos. Galera, os substantivos se flexionam em gênero, em número e em grau. Pergunta da prova aqui também. Em gênero, masculino e feminino. Menino, substantivo masculino. Menina, substantivo feminino. Mas cuidado, muitas vezes não dá para identificar na própria palavra. Então, o que determina para nós se um substantivo masculino ou é feminino é o que vem antes. Quando só é possível colocar o artigo feminino, a, as, uma ou umas, esse substantivo é feminino. Quando só é possível colocar antes da palavra substantivo o artigo masculino, o, os, um ou uns, esse substantivo é masculino. Vai um exemplo aí. Garagem. Garagem é um substantivo feminino. Afinal, antes de garagem só é possível colocar o artigo a. A garagem. Ficou ligado? E óculos. Aqui, ó. Só é possível colocar os antes desse artigo, antes desse substantivo, perdão. Fechou? E aí, a gente caminha um pouquinho e nós vamos perceber que substantivos também se flexionam em número. E a flexão de substantivos em número quer dizer se ele está no singular ou no plural. E isso fica fácil. O singular normalmente representa uma unidade, o plural mais de uma. Atenção, porque tem algumas palavras, por exemplo, aquelas que não são oxítonas ou monossílabos, mas terminam com S, o plural
é a palavra do mesmo jeito, não muda nada. Vai um exemplo. Lápis. Eu tenho um lápis. Quero que vocês tragam para a próxima aula os lápis de cor, escrito do mesmo jeito. Isso acontece também com os substantivos que terminam com X. Agora, se ele for monossílabo ou se ele for oxítona, esse substantivo vai ter o plural formado da seguinte forma: acrescenta-se o ES, como substantivo gás, o plural gases. E tem mais. Eu adoro português. O plural fica portugueses. E você tem tudo isso aí. Na página 51 tem lá o plural dos substantivos compostos. E aí tem uma série de regrinhas. E vocês fizeram bem, aqueles que repetem o som como reco, reco, o plural reco, recos. E tudo isso vale a pena estudar, porque tem na prova. Eu tô falando, fica ligado. Tem alguns substantivos que quando eles se flexionam em número, a fonética muda e fica ligado nisso. Estou vendo aqui, por exemplo, substantivo ovo, o plural, ovos, tijolo, o plural, tijolos. Aprendemos tudo isso. É bom demais, porque essa turma é muito boa. Além de tudo isso, nós temos a flexão dos substantivos em grau. E existem 3, o comum, que é a palavra como ela é, o grau aumentativo e o grau diminutivo. O diminutivo tem a intenção de reduzir em grandeza, em quantidade ou em valor. E também serve para representar formas carinhosas. Vou dar um exemplo. Que turma bonitinha. Uma forma carinhosa. E aí, por esse motivo, eu usei o diminutivo. E o aumentativo tem a função de ampliar a grandeza, a quantidade proporcional, ou também pode ser uma forma de crítica, pode ser uma forma de ironia. Tudo isso depende do contexto. Se eu dissesse assim, os ricaços estão dominando o mundo, eu estou usando uma ironia aí, hein? Ricaço, que é o aumentativo de rico. Queridos, lá no finalzinho do capítulo 5, tem uma parte que está tratando do aumentativo ou diminutivo analítico ou sintético. Sintético quando ele é formado por uma única palavra. Analítico quando ele precisa de mais de uma palavra. Então lá, a grande casa pegou fogo. Grande casa é um aumentativo de casa. Bom, tudo isso aí tá muito fácil, né? Não vou prolongar o vídeo não, senão vai te cansar. Mas eu não poderia deixar de dizer que eu vou cobrar também algumas questões. Estou aqui nas questões finais do seu livro. Nem vou falar a quantidade, mas são muitas. Fique ligado. Tem perguntas sobre o livro Bear, volume 2. Que é maravilhosa a história, né? A Raven e o Dimas continuam a saga à procura dos pais da Raven, que desapareceram lá no volume 1, que eu li para vocês na sala de aula. E aí, eles vão passando por cidades. No livro 1, eles foram para a cidade das charadas, e lá que tudo aconteceu. No livro 2, eles vão para a cidade das crianças, e lá acontece um fenômeno do mundo da fantasia, né? Em que muitos seres adultos viram criança. Acontece que o Dimas era adulto, o amigo da Raven, o urso, e aí ele vira criança. Mas que criança levada que era o Dimas. E as coisas se invertem. Ao invés do urso cuidar da menina, é a menina que tem que cuidar muito bem do urso nessa história, que é divertidíssima, muito bem construída pela Bianca Pinheiro. E o outro livro, que eu adoro, é O Pequeno Príncipe. Conta a história, né, de um aviador. Ele inicia relatando a sua infância e como ele gostava de desenhar. Conversamos sobre isso na sala de aula, os desenhos muito legais que ele fazia, que exige a imaginação para interpretar. E ele ficava bravo porque os adultos não conseguiam interpretar. Bom, o avião dele se acidentou num deserto, e você sabe qual. Ele conheceu um menino, que é o nosso protagonista, o Pequeno Príncipe. Bom, paralelo à história do aviador, o livro se volta para o espaço, e lá no asteroide B612 especificamente, onde vivia esse menino. E uma vida muito interessante, que nós ainda vamos conversar sobre ela. Eu sei que até usamos para estudar os substantivos. Ele adorava ver o pôr do sol
E ele tinha a possibilidade de ver o pôr do sol várias vezes ao dia, em função do tamanho do planeta dele. Ele mudava de lugar e ia ver o pôr do sol de novo. Então ele via vários pores do sol. Nós não falamos sobre isso? Bom, a história é muito emocionante. Tem ali as amizades mais bonitas da literatura, talvez, o Pequeno Príncipe e o Aviador, o Pequeno Príncipe e a Rosa, que é amor lindo, né? E o Pequeno Príncipe e a Raposa, que é personagem muito importante, você tem que ficar ligado. Mas no outro livro também tem uma amizade muito bonita, que é da Raven e o Dimas. Viu só? Primeiro, o Dimas cuidou da Raven e resolveu ajudá-la, isso lá no livro 1. Mas no livro 2 foi a Raven que precisou dele. E sempre aquela amizade sincera, bacana, aberta, em que ninguém quer diminuir o outro. Isso está nos 2 livros e dá para aprender. Eu adorei. Mas é você que vai comentar se você gostou do livro, a história é legal, você curtiu? Todo mundo escreva no comentário aí o que achou do Pequeno Príncipe e o que achou da Belle. E para a prova é tirar total, hein? Tem que tirar total porque você é fera. Galerinha, muito obrigado. Um ótimo final de semana para vocês. Espero que tenha ajudado e estudem muito.